Yo, Geeks! Tudo em cima! Uma das coisas mais legais do mangá de Kindle foi acompanhar toda a trajetória do Shin para se tornar um general. Nós ainda não chegamos no objetivo onde ele quer chegar, que é se tornar um general, um grande general debaixo dos céus, né? Ou o maior general debaixo dos céus, mas ao mesmo tempo nós já acompanhamos uma grande trajetória que é o nosso menino Shin, saindo de um servo, de um simples servo, para se tornar um general, um grande general. Mas, meus amigos, não só de história da China que se faz o mundo. Nós aqui no Brasil também temos uma trajetória, uma história de alguém que é extremamente parecida com o que rola com Shin em Kindle. A gente vai falar um pouco mais sobre essa pessoa depois da vinheta. Enquanto ainda não sai o capítulo 862, eu sei que a RAW já está disponível, mas eu ainda não encontrei ela em inglês, então a gente está segurando um pouquinho aqui para trazer o capítulo traduzido. A gente vai trazendo algumas curiosidades sobre o mangá de Kindle. É claro que o seu começo, o começo do mangá de Kindle já é sensacional. O primeiro capítulo já é um dos melhores capítulos de todos os tempos, um dos melhores primeiros capítulos de todos os tempos, de todos os mangás que eu já pude acompanhar. Desde toda a história envolvendo a dois servos que querem se tornar grandes generais, onde cada um deles lutaram, se eu não me engano, foram mais de 2.000 batalhas que eles tiveram, mais de 2.000 lutas, e eles foram se afiando, lutando cada vez mais para que pudessem se tornar generais e saírem daquela vida de servo. Depois nós observamos ali o Ryo tendo o seu fim ao ter trocado pelo próprio rei. E no final a gente observa que o Ryo está morto, mas ao mesmo tempo conseguimos ver ali ele dentro da cabana, o que está acontecendo, o que realmente estava rolando. E no capítulo 2 nós descobrimos que na verdade se tratava de Eisei. Eisei era aquele personagem que estava dentro da cabana e seria o grande amigo do Shin a partir daquele momento. Tentar remeter ali toda uma trajetória. O Shin iria realmente crescer para se tornar o general e cumprir a vontade dele e também do Ryo, e ao mesmo tempo o Eisei queria se tornar o grande rei da China, se tornar primeiro o rei ali de Qin e depois unificar a China como único reinado para acabar finalmente com a guerra envolvendo aos 7 países combatentes. Mas se vocês forem estudar um pouquinho mais a história ali do Risshin, vocês vão perceber que não é tão bem assim, né? O Hara, ele é um excelente contador de histórias e faz a gente realmente torcer pro Shin, mas a gente sabe que o Risshin, ele não era assim um servo, quase escravo. Ele vinha ali de uma certa nobreza e a gente sabe que não tem uma relação nesse sentido. Mas, ao contrário aqui do Risshin, no Brasil nós temos um general com a mesma ou quase a mesma história, 98, 97% de similaridade com a história do Shin que a gente acompanha no mangá. A gente não precisou inventar um roteiro, nós temos o nosso próprio general com uma questão muito legal de se acompanhar e a gente vai narrar um pouquinho sobre a história desse cara de forma fenomenal e fundamental aqui no canal do Geek Brasil. Ah, eu sei que vocês estão curiosos para saber quem é essa pessoa, mas chegar junto, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe os nossos conteúdos por aí. Se você é fã de Kindle e sabe que tem que cumprir ali um desejo, o meu desejo é que a gente chegue em 200.000 inscritos esse ano. Eu estou ouvindo o feedback de vocês e eu estou vendo que até mesmo vocês preferem conteúdos históricos do que perguntas e respostas. Então estou trazendo um conteúdo histórico para refletir mais a vontade dos fãs de Kindle aqui para o canal. Então dessa forma você pode nos ajudar a chegar na marca de 200.000 inscritos. E no caso você também pode vir e participar da nossa
unidade do Geek Brasil. Você contribuindo com o Valeu, com o Pixel, se tornando membro do canal, atingindo ali a marca de R$50, você acaba fazendo parte da nossa unidade. Continua a nos ajudar e aí você vai contribuindo, chegando ali, né, começando, né, claro, como um general, na verdade um comandante de 500 homens, 1000 homens, e assim chegando a general e dessa forma continuando a contribuir com o canal do Geek Brasil. Vamos então falar aqui sobre esse general. Quem é esse general que fez tanta diferença no Brasil, que saiu de baixo, extremamente de baixo, e chegou a um dos grandes patamares no exército brasileiro? Nós estamos falando aqui dele. Estamos falando de Antônio de Sampaio. Ele nasceu no interior do Ceará em 1810. Filhos de pais imigrantes portugueses, e não tendo dinheiro, eles eram servos que ajudavam em uma fazenda chamada de Vitor. Essa fazenda ficava no interior do Ceará e ficava mais ou menos 200 quilômetros aqui, de uma forma muito precisa. Então, em 1810, nós temos ali o Antônio de Sampaio nascendo. 1820, na verdade 1822, nós temos a independência do Brasil, do Reino de Portugal. E nas minhas estimativas aqui, demorava basicamente 3 meses para uma informação como essa chegar no interior do Ceará. Então a independência foi colocada em São Paulo, né? Foi proclamada ali no Rio Ipiranga, em São Paulo. Foi chegar mais ou menos 3 meses depois, né? Pensa, hoje a gente tem as notícias de forma quase simultânea através do X. Naquela época, para você ter uma notícia que saía naquele momento, era quase 3 meses para chegar no interior do Ceará. Nós observamos então que com 20 anos de idade, Sampaio se alistou no exército do Império do Brasil e desta forma começou a ascender em sua carreira militar, começou a crescer ali em sua carreira militar, porque ou ele seguia uma carreira militar para conseguir galgar cargos e ao mesmo tempo continuar vivendo, ou pelo menos tentar uma vida boa, ou ele continuava como servo, continuava trabalhando como imigrante. Então remete bastante à história do Shin, com também ali com Ryo, né, da forma como é colocado aqui para nós, mediante a tantas vezes, tantas e tantas vezes que eles ficavam conversando, discutindo sobre se tornarem grandes generais debaixo do céu. Sem nenhum contato, sendo uma pessoa extremamente simples, mas extremamente disciplinado, Sampaio chegou ao posto de general. Quase um dos únicos ou o único registro que existe no exército de um general que não era da nobreza ou da realeza ou de uma família com muito dinheiro, né? Uma família que tenha muito dinheiro. Então Sampaio se destacava nesse intuito. É dito que ele era alguém muito, claro, não existia essa fala, mas ele era alguém muito Caxias, né? O Caxias era quase ali da mesma, digamos assim, quase da mesma turma que o Sampaio, né? O Duque de Caxias, que antes disso não era Duque, né? Ele tinha, acho que era Marechal Caxias, alguma coisa assim. Mas o Duque de Caxias, ele era como se fosse, nos termos em japonês, é como se ele fosse ali o senpai, né? Alguém mais velho, um pouquinho mais velho ali que o nosso querido Sampaio aqui do Exército Brasileiro. Então o fato é que o Sampaio, ele tem algumas características que se destacam de uma intuição de que não possuía histórico com escravidão, não existem registros aqui sobre ele com escravidão, e da mesma forma também não existem registros ali de uma maneira como o Sampaio agia contra os nativos. Não existem registros também que podem apontar dele lutando contra os nativos do Brasil. É claro que lá em 1800, provavelmente os nativos brasileiros já tinha acontecido toda a desgraça que o Império Português já havia colocado, né? Na verdade, o Império não, né? O reinado português já havia colocado ali na história, mas o fato é que ele não tem nenhum registro de ter escravos, mas ao mesmo tempo não tem registro nenhum de dificuldades ali com os nativos. O fato é que isso acaba colocando mais um ponto em comparação com o Shin. O Shin, ao longo de toda a história de Kingdom, nós vamos observando que ele é um cara muito sagaz, muito esperto, alguém que pensa
de que não deve prejudicar quem quer que sejam ali os povos que eles até mesmo conquistaram. A unidade Rixim até mesmo é colocada em alguns lugares para evitar até mesmo que roubos de partes conquistadas, de cidades conquistadas, fossem colocados nesse período. Então é mais uma comparativa que nós temos aqui do Sampaio com essa relação com o Shin. E nós então temos várias batalhas que o Sampaio participou, e ele participou das maiores guerras no tempo do Brasil Império. Nós então temos ali a Batalha do Encontro de Icó, na então província do Ceará, em 4 de abril de 1832, quando recebeu seu batismo de fogo, né? Acabou recebendo ali o seu batismo de fogo. Provavelmente eu acredito que seja ali sua primeira batalha, sua primeira guerra. Nós então observamos também que ele estava na Guerra da Cabanagem, na então província do Pará, em 1835 a 1840. Essa Guerra da Cabanagem é uma das guerras mais trágicas e catastróficas que o Brasil já teve. Só que não existe nenhum registro também que coloque Sampaio fazendo algo extremamente terrível nessa guerra. Como eu disse, mais uma vez, colocando ele como alguém realmente muito idealizado ali pelo exército brasileiro. Não é à toa que a gente vai chegar em vários postos que ele acabou recebendo. Nós observamos também que ele participa da Batalha de Balaiada, na então província do Maranhão, de 1838 a 1841. Então, desde quando ele entra no exército, que é ali mais ou menos em 1830, nós observamos que foi guerra atrás de guerra que ele acabou participando, principalmente de 1830 a 1839, que é quando Dom Pedro II ainda não é o imperador do Brasil, né? Dom Pedro I sai do Brasil ali em 1830, vira quase uma bagunça, 10 anos que é quase uma bagunça. Dom Pedro II assume em 1839 ou 1841, agora não me vem à memória o tempo exato, mas houve-se muitas revoltas de tentar gerar ali estados independentes, e essas revoltas acabaram sendo realmente ali apagadas com a atuação do exército. Nós também temos a Guerra dos Farrapos, na então província do Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845. Essa aqui já teve novela, já teve série, é uma das maiores guerras e uma das guerras mais importantes também do Brasil. Nós também temos que Sampaio estava nessa guerra. Parece muito Shin, né, em Kingdom, tá? Sempre ali nas guerras, se envolvendo ali nas guerras. Ele também estava na revolta da Praieira, na então província de Pernambuco, de 1848 a 1850. Ele também está na guerra contra Oribe e Rosas, no Uruguai, em 1851, tendo se destacado neste conflito na Batalha de Monte Caseiros, na Argentina, em 1852. Provavelmente essa guerra praieira ali em Pernambuco seja a última guerra, na verdade, a última revolta, né, que aconteceu de forma muito grande no Brasil, de um estado ou de uma província que tentou se separar ali do Brasil Império. Nós também temos a guerra contra a Aguirre, tendo se destacado na tomada de Paissandu, no Uruguai, em 1864, e no cerco da conquista de Montevidéu, no mesmo ano. Ele também participou da Guerra da Tríplice Aliança no Paraguai, em 1864. Isso tudo aqui já era basicamente a famosa Guerra do Paraguai, né? A grande guerra que acontece quando tanto Brasil, Uruguai e Argentina se juntam para guerrear contra o Paraguai. Tem um Nerdcast bem interessante que saiu esses dias atrás falando sobre a Guerra do Paraguai e conta um pouquinho mais sobre por que essa guerra aconteceu, por que Brasil, Argentina e Uruguai acabaram unindo forças para lutar contra o Paraguai. As temáticas políticas é bem interessante ser colocadas e aprofundadas ali através desse Nerdcast. Sampaio então encontrou seu fim na guerra no Paraguai, após ser ferido em sua coxa direita através ali de uma explosão de uma granada. Ele foi ferido 3 vezes em um grande ferimento que acabou levando ele através ali na sua coxa direita, além de outras 2 vezes nas costas. Ele acabou sendo ferido gravemente e não resistiu ali até realmente chegar no navio e dessa forma ser levado
até a sua morte. Ele não conseguiu resistir aos cuidados e acabou morrendo nessa intenção. Nós também tivemos ali que Sampaio foi condecorado com a medalha da Ordem do Cruzeiro, a medalha mais importante que o imperador podia dar ali, porque entre as ordens criadas pelo próprio Brasil Imperial, a Ordem do Cruzeiro era a principal. Ou seja, para um brasileiro, essa era a ordem mais importante que um brasileiro poderia receber. Então, a partir do momento da independência ali que o Brasil teve de Portugal, nós tivemos a criação da Ordem do Cruzeiro. E essa medalha era o maior título que alguém poderia receber, porque as outras medalhas foram criadas ali ainda como o Brasil colonizado por Portugal. Sampaio se tornou o patrono da infantaria brasileira e até hoje o exército canta canções em sua homenagem. Eu cantei muitas canções ali para Sampaio ou por Sampaio quando estava servindo o exército brasileiro, e a gente também tem inúmeras estátuas espalhadas pelo Ceará e pelo Brasil dessa figura brasileira. Sampaio realmente é um cara de destaque e caramba, eu acho que merecia até mesmo uma história. Se toda uma trama envolvendo Auxin é mais ficção do que algo histórico, com toda certeza a história do Sampaio pode refletir de uma forma muito mais direta essa inspiração que o Shin passa para nós, de prosseguir e seguir em frente até atingirmos os nossos objetivos. Sampaio saiu lá do interior do Ceará em 1820, na verdade 1830, e chegou no Rio de Janeiro como grande general, sendo condecorado ali por Dom Pedro II, muitas vezes condecorado ali pelo antigo imperador do Brasil. É isso, é um ponto bem interessante de se comparar e ver essas reflexões de como a história, na verdade, ela é simplesmente cíclica, seja através da ficção ou da realidade.